Saudamos a todos com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede de estar aqui gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez dando continuidade ao estudo da lição bíblica dominical desse primeiro trimestre de 2021. O verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Primeiro trimestre de 2021. Vamos estudar a lição 4, a atualidade dos dons espirituais. A nossa lição bíblica, a sua leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 a 11. O objetivo geral, apresentar a atualidade dos dons espirituais. Os objetivos específicos, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. O segundo ponto, situar a função dos dons espirituais. O terceiro, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. A nossa lição dividida em 3 pontos. O seu primeiro ponto, a necessidade dos dons espirituais hoje. O seu primeiro subponto, exortação a conhecer os dons. O segundo subponto, pneumáticos e charisma. E o terceiro, o que são os dons espirituais, com os 3 subpontos. O segundo ponto da lição, a função dos dons espirituais, com 4 subpontos. O primeiro, a lista dos dons. O segundo, classificação teológica. O terceiro, classificação bíblica. O quarto, para o que for útil, seu quarto subponto. O terceiro ponto, dividido em 2 subpontos. O terceiro ponto é: os dons revelam a unidade na diversidade. Com seu primeiro subponto, diferentes dons. O segundo, a unidade, é a nossa conclusão. A nossa leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Mais uma vez agradecendo a você que está inscrito no canal, você que se inscreveu sem dizer de você, meu muito obrigado. Você que tem comentado, que tem curtido, continue fazendo isso, que é de suma importância para nós, e faça com que nós prossigamos publicando vídeos que seja do seu agrado e que você possa aprender cada vez mais da palavra de Deus. E nesse trimestre, primeiro trimestre de 2021, um trimestre bastante abençoado, nós estamos dando a respeito do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe nós vamos fazer agora, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 a 11, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11. A nossa verdade prática, ela diz assim, na texto áureo: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. A verdade prática: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Uma lição bastante abençoada, onde o autor, o pastor Ezequias Soares, está abordando um tema muito bom, né, que é a atualidade, né, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo atua na humanidade desde o Gênesis até o Apocalipse, né? O Espírito Santo é atual, está aí, fazendo ainda maravilha, batizando muita gente, muitos crentes com o Espírito Santo. E esse assunto, um assunto muito bom que veio para abrir
a nossa mente a respeito de muitas coisas, a respeito dos dons espirituais que muita gente ainda não sabe, e a respeito da pessoa do Espírito Santo. Na introdução da nossa lição, o comentarista diz mesmo assim, os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual, tá vendo? Seu conforto e crescimento espiritual. No primeiro ponto, a necessidade dos dons espirituais hoje na nossa atualidade. Ele diz assim, é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto, né? Que tem pessoas que não têm ainda aquele entendimento sobre o que é realmente o Espírito Santo, sobre o que o Espírito Santo faz no mundo hoje e como ele atua, e a respeito também dos dons espirituais, que muita gente não entende, nem sabe, nem muitas vezes não sabe nem o que é direito. Por isso que essa lição veio bem a calhar, porque ele está dizendo aqui, é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto, porque tem gente desinformada a respeito dos dons espirituais. Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. A gente não sabe nem o que é. Não tem nem imagina a respeito do que são os dons espirituais, né? Tem gente que acha que o Espírito Santo é só uma luz, mas não é. Acha que não está atuando na atualidade hoje no mundo, mas é o contrário, ele atua e ele é uma pessoa. Aí no primeiro subponto ele vai dizer a exortação a conhecer os dons espirituais no verso 1 de 1 Coríntios capítulo 12. Acerca dos dons espirituais não quero, irmão, que sejais ignorantes, né? Não ignorante de brutalidade, não, ignorante de conhecimento. É a mesma palavra que Paulo vai usar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, né? Que não quer que seja ignorante a respeito de conhecimento. Aí ele diz assim, o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. 1 Coríntios 1 e 7, né? Porque na igreja de Coríntio, a igreja era uma igreja que tinha vários dons, o Espírito Santo atuava naquela igreja. Ele tinha vários dons, por isso que ele diz, nenhum dom vos falta. Eles tinham vários dons, profecia, cura, tudo eles tinham, né? O Espírito Santo atuava tremendamente naquela igreja. Mas, mesmo no entanto, ele diz assim, não quero que esses irmãos sejam ignorantes, né, com o povo. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade. O apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito Santo ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade, que todos entendam os dons e a sua finalidade, porque em Coríntios eles não entendiam, né? Não entendiam a vontade do Espírito Santo, né? Não entendiam a vontade do Espírito Santo, né? Os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Ele queria isso, que eles entendessem para que eram os dons e a sua, né, finalidade. Ele queria isso, que eles entendessem para que serviam os dons e a sua finalidade, que os crentes de Corinto não entendiam sobre esse assunto. Por isso que ele vai dizer, ele quer que eles entendam, os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Para que os dons do Espírito Santo na igreja? Tá? Que eles queriam que entendesse isso, e muitos não estavam entendendo. No segundo ponto ele vai falar pneumáticos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para os dons espirituais, no verso 1 a 11 de 1 Coríntios capítulo 12. O adjetivo pneumáticos, espiritual, Paulo emprega de forma substantiva, tom pneumático, literalmente, das coisas espirituais, no verso 1. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes, de dons, verso 4, e dons, verso 9. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo
e o espaço não permite enumerá-los na presente lição. Porque se fosse fazer isso, a lição ia ficar uma lição muito longa e o tempo não dá. E a gente sabe que há muitos dons, e para enumerá-lo agora nessa lição, essa não ficar uma lição muito longa e não ia dar para ser feito. Por isso que ele diz que o tempo não daria. Aí no terceiro subponto ele vai dizer assim: o que são os dons espirituais? A declaração de fé da Assembleia de Deus define os dons espirituais como capacitações espirituais, capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Veja que são capacitações especiais na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. 2 Coríntios 4 e 7. Vamos ver aqui o que é que nos diz isso. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Que vai dizer assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Tá vendo? Esse grande poder vem de Deus e não de nós. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. 2 Coríntios 4 e 7. Esse grande poder vem de Deus e não de nós. Ele dá ao crente para que ele seja capacitado para fazer a sua obra. 2 Coríntios, Colossenses capítulo 1, e o versículo 27, que diz assim também. Colossenses capítulo 1, verso 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória através do Espírito Santo. Colossenses 1:27. Enquanto a igreja, na lição ele vai dizer, enquanto a igreja estiver na terra, 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. Enquanto a igreja estiver na terra, 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, que diz assim: um dia, profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Olha o verso 10 de 1 Coríntios, capítulo 13. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e racionava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Está vendo que Paulo vai deixar aí bem claro, né? O verso 10 ele deixa bem claro: mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Por quê? Porque Jesus, quando vier em glória, vai arrebatar a sua igreja. E a igreja não vai mais estar aqui. Por isso que ele diz: enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo vai estar aqui na terra. Mas quando a igreja for ao assunto céu e se encontrar com seu Senhor nos ares, então isso desaparecerá. Por isso que deixou bem claro no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 13, né? Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão, porque serão transformados e estarão com o Senhor nos ares. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração. 1 Coríntios capítulo 14, verso 6, verso 26 e Filipenses 13:3. Evangelização, operação de milagre, Atos 13, 9 ao 12, e o exercício do ministério, 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. Eles podem ser conhecidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo no início da fé, Atos 19, 5 e 6, ou ao longo da carreira cristã, 1 Timóteo 4, verso 14. Todos nós devemos buscar os dons espirituais
a qualquer momento. 1 Coríntios 12, verso 31, 1 Coríntios 14, verso 13 e o verso 39. Ele vai dizer também, pode ser concedido de repente em qualquer fase da experiência cristã. Tem pessoas que a partir do momento que ele aceita Cristo, ele é batizado no Espírito Santo. E tem outras que não. Por quê? Ao longo da jornada é que ele pode ser batizado. E isso vem o quê? Para o quê? Para auxiliar na evangelização, na operação de milagre e no exercício do ministério. Podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã ou ao ser batizado no Espírito Santo no início da fé. Assim que ele aceita Cristo, ele pode naquele momento ser batizado no Espírito Santo. Também pode não ser. Por isso que ele vai dizer, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser onde você estiver. Se você orar com fé, pode ser que Jesus lhe batize, porque tem que ser buscado pelo crente. No segundo ponto vai dizer a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Primeiro subponto do segundo ponto, as listas dos dons. Há quem acredita que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versos 8 a 10, mas o apóstolo apresenta mais de 2 listas de dons espirituais. Nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, verso 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, verso 29 e o verso 30 de 1 Coríntios capítulo 12. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios, Romanos 12, versos 6 a 8 e Efésios capítulo 4, 8 a 11. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Em nenhum lugar ele limita, pode ser que sejam mais, mas no momento a lista dele é essa, uma com 8, outra com 9, né? E por isso que ele diz, em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus. Ele não limita, não há limite, né? Simplesmente ele deixou uma lista para que aquela lista possa ser seguida, mas não que seja somente aqueles, né? E no segundo subponto vai dizer, classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. Verso 8 a 11, a divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra da sabedoria, dons da revelação, palavra da sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito, dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilha. Veja, dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Olha, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Tá vendo? É a classificação teológica dos dons. No terceiro subponto vai mostrar a classificação bíblica. Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos: 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego heteros, outro de tipo diferente, como, e a outro pelo mesmo espírito, a fé, verso 9. E a outro a variedade de línguas, verso 10. Nas outras vezes o termo usado para outros é halos, outro do mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou uma divisão, seriam em 3 grupos: 2, 5, 2. Assim, ele divide assim: dons de ensino ou pregação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, dons de discernimento, de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia, dom de discernir os espíritos, dons de adoração, variedade de línguas, interpretação de língua. Veja, dons de ensino ou pregação, palavra de sabedoria e palavra da ciência, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia e dom de discernir os espíritos, e dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de língua. Veja que dom de adoração é variedade de línguas e interpretação de língua, porque quem está falando em língua ali está adorando a Deus e se comunicando com Ele, e outros que vêm interpretar as línguas.
No quarto subponto, ele vai dizer assim: para o que for útil, verso 7. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento no método da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Não é? A gente sabe que o Espírito está ali, ó, no meio da igreja, e por isso a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a igreja. Aí ele vai continuar dizendo, né, para a igreja. Aí ele diz aqui: a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a igreja, dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo, Atos 2:33. Veja, antes de tudo é autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Não, não é para o prazer do crente. Não é a vontade dele, é a vontade de Deus. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. É Ele, o Espírito Santo, que dá, distribui os dons espirituais como Ele quer e da forma que Ele quer e a que Ele quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Isso não quer dizer que quem fala em língua, quem tem dom de profecia, quem tem dom de ministério, quem tem variedade de língua, é mais santo do que ninguém. E isso também não garante salvação. O que garante a salvação é Jesus. E ninguém é mais santo do que o outro porque fala línguas estranhas, porque fala mistério, não. Isso aí é um revestimento de poder que é concedido ao crente para ele servir a obra de Deus. Por isso que ele está dizendo: os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Isaías 42:8 e Efésios 3, versículo 20 e 21. A gente sabe muito bem que no mundo que nós vivemos hoje, muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas falaram línguas, muitas pessoas tiveram o dom de curar, dom de discernir espírito, mas com o passar do tempo, eles se exaltaram, se ficaram soberbos demais, e muitos deles, o Espírito Santo, né, hoje os abandonou, está no mundo, fazendo a vontade do mundo, e nem parece que um dia ele foi batizado no Espírito Santo. Isso a gente tem que ter o máximo de cuidado. Não é porque a pessoa é batizada no Espírito Santo que ela é mais santa que ninguém, não é porque ela fala em língua que ela tem mais espiritualidade do que ninguém, não. Isso é um dom que Deus nos dá para fazermos a sua obra, para nos fortalecer cada vez mais na sua obra. E lembrando que a gente tem o máximo cuidado, porque isso é um dom que Deus está dispensando um pouquinho da sua essência para colocar no crente. E o crente tem que zelar por isso que Deus está lhe dando. Ele tem que zelar, tem que ter zelo e não entristecer o Espírito Santo, para que o Espírito Santo não lhe abandone, mas que ele continue lhe fortalecendo para que ele possa cada vez mais fazer a obra de Deus com amor e com carinho. No terceiro ponto ele vai dizer: os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Deus, Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Tá vendo? Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, atuando, né, para a edificação da igreja. Primeiro subponto ele vai dizer: diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12:6. São três classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuída ao Espírito Santo, diversidade de ministério relacionada ao Filho e diversidade de operações, como a ação do Pai, verso 4-6. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons
para a edificação da igreja, no verso 7 de 1 Coríntios 12, 7. Tá vendo? É o Espírito que distribui, é o Espírito que dá a quem Ele quer e como Ele quer. Unidade. Temos diversidade de dons, de ministério e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. É o Espírito Santo quem distribui e dá a quem Ele quer e como quer. Verso 11, 1 Coríntios 12. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. Tudo é um único Deus, dividido em três: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se às três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, do versículos 4 a 6, 1 Pedro 1, versículo 2. Tá vendo? Tudo é o mesmo Deus, tudo é o mesmo Espírito. E o único Deus, mas é o mesmo Deus, o único Espírito, o único Senhor e o único Deus. É Ele quem distribui os dons como Ele quer. O Espírito Santo é quem distribui como Ele quer. Na conclusão, a manifestação do dom espiritual vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 10, que nós lemos anteriormente. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15 e o verso 19. Romanos 15 e 19. Romanos 15 e 19, que diz assim: convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Está vendo? Convencendo-os pelo poder de sinais e maravilha, pelo poder do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, ele faz isso, né? Sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a igreja ela necessita do Espírito de Deus para ser guiada, para ser orientada, fazendo sinais, fazendo maravilhas. E o crente precisa estar atento a isso. Não deixar e não esfriar, para que o Espírito Santo de Deus esteja ali sempre com ele, ajudando em tudo, fortalecendo e cuidando, né? Porque o crente na terra ele tem uma missão, propagar o Evangelho, mas para isso ele precisa do Espírito Santo de Deus para lhe fortalecer, para que ele possa fazer essa missão com diligência, com sabedoria e com entendimento. E só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que está aí no mundo, atuando na vida de muita gente, porque se não fosse isso, o mundo já estaria um caos. E essa lição veio bem a calhar nesse primeiro trimestre de 2021. A atualidade da doutrina bíblica acerca do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa que, se nós não cuidarmos bem dele, ele se entristece e ele tem ciúme de nós. Por isso que ele diz que nós temos que ter cuidado. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ter sempre em mente: Deus ele dispensou de uma partícula dele para cada um de nós. E nós temos que zelar por isso. Porque o Espírito que está sobre nós não é nosso, é de Deus. E nós temos que ter cuidado para com isso. Que Deus abençoe você, que você possa ver esse vídeo e se edificar cada vez mais. A Escola Bíblica Dominical é o maior seminário teológico do mundo. Seja aluno da Escola Bíblica Dominical. Participe, interaja, porque a Escola Dominical é o maior seminário teológico e ali nós aprendemos muito aos domingos e pela manhã. A pandemia está aí, mas muitas igrejas já voltaram ao normal, tendo as suas aulas presenciais.
tem nas suas aulas nas classes. Então seja aluno de uma escola dominical, participe de uma classe de jovem, de adulto. Leve sua criança para a escola dominical, que vai ser muito bom para ela e para a edificação do corpo de Cristo, para ela aprender cada vez mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que você possa se fortalecer cada vez mais no Espírito Santo de Deus, porque Ele está aí atuando e a atualidade dele ainda hoje, é atual. Não é só lá no passado, como muitos acham, que Ele só atuou naquela época, não. Ele está atuando hoje na atualidade. Senão o mundo já estava aí de ponta cabeça. Agradecendo mais uma vez a você que está inscrito, você que escreveu recentemente, meu muito obrigado. Continue comentando, continue curtindo, que isso nos fortalece cada vez mais o canal para que nós possamos estar postando vídeos para você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.